Bom, é com muita honra que nós vamos conseguir hoje falar por telefone com o doutor Roberto Turim. Ontem tivemos um desencontro e não pudemos fazer a entrevista que havia sido prometida aos ouvintes da Capital FM. Até porque tem muitas situações que precisam ser explicadas pelo Ministério Público, e o doutor Roberto Turim é o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público. Doutor Roberto Turim, bom dia, um prazer falar com o senhor. Inicialmente, como é que vocês receberam a decisão do Tribunal de Justiça por unanimidade em função da notícia crime apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil? Bom dia, um prazer falar com o senhor. Bom dia, também é um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Bem, essa questão da notícia crimes, da OAB, da decisão do Tribunal de Justiça e da atuação do Procurador-Geral de Justiça com relação a esses fatos, ela precisa ser muito bem esclarecida e entendida. Aqui pela associação a gente percebe que está havendo muita desinformação e também, assim, às vezes muita criação de expectativas, de comoções em cima de um assunto sem o devido esclarecimento. A primeira coisa que nos preocupa é a mensagem passada de que o Ministério Público estaria arquivando a investigação sobre os grampos, né? Sobre essas interceptações de comunicações telefônicas ilícitas, e que isso seria o objeto da representação da OAB. Veja bem, lendo, eu não sei, acredito que você já tenha lido a representação que a OAB formulou ao Tribunal de Justiça, a gente vê que, embora se cite genericamente essa situação dos grampos, o objeto da representação são pedido de investigação a respeito de eventuais atos ilícitos praticados por membros do Ministério Público, com relação especificamente à atuação da doutora Ana Cristina Barbusco, a acesso que ela tinha do sistema de contribuinte da Cefaz, a esses dados, acesso indevido a esses dados, a questão de uma eventual barriga de aluguel, não apela à questão dos grampos, da denúncia do Mauro Zac ou do processo de Cáceres e dos militares, mas sim eventual barriga de aluguel que teria ocorrido na Operação Ouro de Touro, investigava a Roseli Barbosa, né? E também uma eventual não a investigação de crimes relatados pela JBS quando daquela colaboração feita aqui no Estado. Então, veja bem, esses são os objetos que a OAB delimita naquela representação, e não a questão dos grampos em si, né? Pois bem, o Ministério Público, e eu como representante da associação digo isso de público e claramente, não temos, como não devemos combater nenhum obstáculo na investigação de qualquer denúncia, representação, notícia ou alegação de eventuais atos ilícitos praticados por membros do Ministério Público. De forma alguma. Nós cobramos muito da sociedade, e é nosso papel isso, somos servidores públicos com essa função de investigar, de cobrar a respeito às leis, à Constituição, o bom funcionamento da administração pública. Isso então vale lá para fora e vale aqui para dentro também. Então, queremos sim a investigação ampla, a investigação profunda desses fatos alegados pela OAB. Esse é o primeiro ponto. Mas assim, mas vocês estão contestando a OAB de acompanhar essa fiscalização. O procurador aí já é um outro detalhe, não é? Veja bem que eu expliquei para vocês agora que aquela representação do OAB de início não tinha nada a ver com a questão dos grampos, que foi ventilado como se fosse. Segundo lugar,
A OAB representa... Embora, doutor Roberto, tenha a ver com barriga de aluguel na Operação Ouro de Tolo, né? Isso, só que, olha só, essa situação de barriga de aluguel na Operação Ouro de Tolo, até não querendo ser irônico, mas aí dá para aproveitar só a questão do tolo, né? Porque naquele caso não se fala nada, não tem absolutamente nada que indique a história de barriga de aluguel. Eu não sei se a população em geral já entendeu o que é tecnicamente a chamada barriga de aluguel. Mas então deixa eu tentar explicar para o senhor, porque eu vi um documento na Ordem dos Advogados do Brasil, que na primeira página do documento tem uma relação de 17 telefones atribuídos à senhora Roseli Barbosa, que era o alvo, que era a investigada. Até ela ser alvo, tudo bem, é normal, etc e tal. Mas foram incluídos ali vários telefones que percebia-se claramente que não tem absolutamente nada a ver com ela. Telefones, inclusive, de outros estados. 043, 062, 021, 0 não sei o que, etc e tal. Telefones de outros estados. Foram incluídos ali telefones dos filhos dela, né? E há o princípio da intranscendência criminosa. Se a Roseli é o alvo, eu não posso mandar grampear o filho dela, eu posso? Veja bem, vamos esclarecer esse ponto aí, que isso está sendo chamado de barriga de aluguel. Em primeiro lugar, na barriga de aluguel, você tem um fato criminoso, ou vários fatos criminosos sendo investigados. Você pede ao juiz a interceptação de alguns números de telefone, dizendo que eles se relacionam com aquele fato, quando na verdade não se relacionam com aquele fato, e é deferida a interceptação, e ela é feita sem o conhecimento, por exemplo, o relatório das conversas tidas por esse telefone não é levado à autoridade judicial, e o produto dessa interceptação fica lá com a pessoa que ele realmente fraudou o sistema. Isso é barriga de aluguel. Então é o Poder Judiciário sendo induzido a facilitar interceptações telefônicas ilícitas. É um ponto. A investigação não pode passar da pessoa do investigado. Então eu não poderia, em tese, interceptar números de telefones de outras pessoas que não o investigaram. Isso é uma coisa totalmente diferente. Numa investigação, você tem um alvo da investigação, por exemplo, nesse caso, Roseli Barbosa. Além do alvo, você tem o fato que está sendo investigado. Supondo que o fato que estivesse sendo investigado é corrupção, desvio de dinheiro, pagamento superfaturado para determinadas empresas, ou devolução de parte do dinheiro pago para empresas via Caixa 2, Caixa 3, etc. Né? Uma situação nesse sentido. Obviamente, as pessoas todas que podem ter envolvimento com esse fato, receber o dinheiro, receber a pessoa, conversar com a pessoa sobre o dinheiro recebido, explicar como está sendo feito o contrato, ou em que ponto vai ser depositado, etc. Todas essas pessoas envolvidas podem, judicialmente, numa petição esclarecendo o porquê, fazendo um pedido ao juiz, terem os seus telefones interceptados, por que não? E é o que aconteceu aqui. O Ministério Público fez uma petição e o juiz, por que ele queria interceptar telefones A, B, C e D, ou a juíza, no caso, que acompanhava esse processo, deferiu o pedido. Foi feita a interceptação legalmente, os relatórios foram produzidos, foi ao conhecimento do juiz, isso gerou uma ação penal, onde a Roseli Barbosa e outras pessoas foram acusadas de crimes e estão sendo processadas. Então, nesse caso, tecnicamente e materialmente falando, não há barriga de aluguel. Certo. E com relação à OAB acompanhar a fiscalização, porque o que a OAB alega é o seguinte: não, nós não pedimos para nós investigarmos o Ministério Público. Nem poderiam, né? E nem poderiam. E eles próprios reconhecem isso. Então, o que eles pedem é assim: por que nós não podemos acompanhar a investigação do Ministério Público? Como é que é feita essa investigação? E aí eu diria que isso seria bom para a sociedade, né? Poder acompanhar
como é que é feita a investigação dentro do Ministério Público, né? Antero, eu digo que o que é bom para a sociedade é uma investigação bem feita pelas autoridades competentes e com toda a publicidade que for possível, desde que não atrapalhe a própria investigação e o resultado dela. Uma coisa é a OAB acompanhar, fiscalizar as investigações que estão ocorrendo. Eu acho que isso é um direito de qualquer cidadão e também um direito da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, que tem, claro, obviamente, reconhecidamente, um papel fundamental na aplicação da justiça no país. Mas é isso que eles pediram, não foi, não? Consegue julgar sem... Agora, o pedido que a OAB fez, se você ler lá, ela fala, por exemplo, a doutora Ana Cristina Bardusco teve acessos ao sistema da Cefaz de contribuinte, dezenas de acessos, todos esses acessos que ocorreram e em que processos foram, isso não é investigação, isso é bisbilhotice dentro do trabalho do promotor de justiça. Quanto a isso, o Ministério Público tem que reagir. Não se imputou nenhum fato concreto. Isso já tinha sido objeto de reclamação de advogados na defesa de seus clientes anteriormente, inclusive tinha ido ao CNMP. Isso foi arquivado no CNMP, porque eles não apresentaram nem o início de documento quando foi apresentado no MP. E agora, no calor dessa história dos grandes, a OAB ressuscita isso. A gente fica preocupado em qual é o real interesse disso. Muitas investigações, muitas ações podem ser colocadas em risco com esse levantamento de suspeitas indevidas, infundadas e genéricas. Mas parece... Também tem essa preocupação. Mas fugindo da generalidade dessa acusação, parece que eles citam... Foi genérica. Tá bom, mas eles citam especificamente o caso em que foi bisbilhotada a negociação empresarial da família do ministro Gilmar Mendes com o Estado. E que isso teria sido tudo investigado sem ordem judicial. Porque deteria um membro do Ministério Público, e aí supõe-se que seja a Ana Cristina Bardusco, de senha para entrar nos computadores da Secretaria de Fazenda. A doutora Ana Cristina, vou te falar desse caso completo do ministro Marcos, que eu não conheço o caso. Então, teria que analisar, verificar a documentação desse caso antes de falar. Mas assim, o que a doutora Ana Cristina e a equipe do CIRA, dos profissionais que trabalham, tinham acesso? Mediante documentação legal, portaria, tudo documentado, eles tinham acesso aos dados dos contribuintes lá, para verificar o quê? Para verificar a sonegação fiscal. Então ela quer saber qual o volume de recursos da empresa X, quanto de imposto foi pago, foi conseguido algum benefício, esse benefício tinha tanto que esse benefício de não pagamento de imposto pela empresa, quanto disso no total, quanto tempo durou. Doutor Roberto, o acesso era para isso. Doutor Roberto, e era feito esses tipos de acesso. Doutor Roberto, então aí não há ilegalidade nenhuma nesse sentido. Tá. É um trabalho técnico mesmo da população. Mas o senhor estava falando sobre as explicações a respeito da doutora Ana Cristina Bardusco, que eu tenho sempre feito questão de ressaltar, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que tenho a maior admiração pela correção do trabalho dela, e que fico como cidadão na torcida para que realmente nada disso seja verdade. O que nos preocupa nesse caso da doutora Ana Cristina é, primeiro, a alegação absolutamente genérica e o pedido para verificar todos os acessos que ela teria tido ao sistema da Cefaz dentro do trabalho dela, que é de combate à sonegação fiscal e crimes contra a administração pública. Como você ressaltou, a doutora Ana Cristina, até aqui internamente para nós no Ministério Público, é uma referência. Há anos que ela trabalha nessa área, vem desenvolvendo um trabalho com muita resolutividade, com muita efetividade, e é aquela história, é o tipo da promotora de justiça que incomoda muito e trabalha muito também. Mas independentemente disso,
O que a gente tem é que os acessos feitos pelo sistema na Cefaz, pela promotoria da doutora Ana Cristina, que é promotoria especializada em combate à sonegação fiscal. Então ela fazia acompanhamentos de relação a pessoas jurídicas, empresas, benefícios recebidos, pagamentos de tributos efetuados ou não efetuados, os autos de infração aplicados, o resultado deles, defesa apresentada, esse tipo de situação. Então, trabalho técnico, isso não é invasão de privacidade. A OAB vem lá naquela representação e fala que os computadores da Cefaz foram invadidos. Ora, a promotora tinha portaria, ela tinha regulamento e tudo em convênio entre o Ministério Público e a OAB, e o Ministério Público e a Cefaz para fazer esse serviço. O que nos preocupa, então, é esse tipo de alegação genérica, colocada dentro do contexto dos grampos, quando não tem nada a ver com isso, possa vir a prejudicar, sim, o bom andamento dos trabalhos da promotora. Isso é uma preocupação nossa. Tá, e a alegação também da Ordem dos Advogados do Brasil do princípio da indisponibilidade, quer dizer, a promotora teria não feito a ação penal contra a JBS. Isso, nesse caso da JBS, nós tivemos um caso de colaboração premiada. Bom, nós tivemos um exemplo recente aqui agora. O próprio Procurador-Geral da República deixou de denunciar naquele caso do Temer e foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele, como Ministério Público, titular da ação penal, dentro da lei, pode fazer os acordos de colaboração premiada e deixar de denunciar determinadas pessoas quando ele entender que isso é produtivo para o ressarcimento ao erário, para a investigação dos crimes, para desbaratamento de quadrilhas, etc. Então, nesse caso da JBS aqui, a doutora Ana Cristina fez um acordo com a empresa. Naquela época, acho que o Estado recuperou cerca de 376 milhões em impostos, que se não houvesse esse acordo demoraria talvez aí décadas para você conseguir receber na justiça. Fez o acordo. Foi citado outras pessoas que em tese praticaram crimes de corrupção, concedendo benefício indevido ou recebendo propina da JBS. Foram. Essas pessoas estavam e foram investigadas numa série de outras investigações. Todo mundo conhece aqui no estado a quantidade de investigações relacionadas a esses concessão indevida de benefícios, recebimento de propina, envolvendo uma série de autoridades. Algumas foram presas, outras ainda estão, algumas até já fizeram colaboração em outros processos. Então, assim, é um fato complexo que envolve uma série de situações e de investigações. E, de novo, essa alegação genérica, a promotora deixou de denunciar alguém. Eu li o texto da OAB, ainda parece que fala assim, as pessoas não foram denunciadas no Estado. Não imputa quem, nem como, nem quando, nem onde. Certo. Então, assim, é um tipo de alegação que causa prejuízo à imagem do Ministério Público sem a devida objetividade. Esse é o questionamento que a associação faz. Tá. E com relação à última nota emitida pelo Procurador-Geral de Justiça, que a mim, como cidadão, me preocupou muito, porque, primeiro, todos os militares presos até agora foram presos por impulso oficial do juiz, tanto do juiz de piso como do desembargador Orlando Perry. Não havia pedido de prisão por parte do Ministério Público. Agora que o Ministério Público, depois que eles estão presos, ofereceu a denúncia contra os policiais militares. E ainda assim, com direito a uma nota do Procurador-Geral de Justiça, informando a população, através dessa nota, de que ele não fará nenhuma denúncia contra nenhum civil. Porque na notificação do promotor Mauro Zac à Procuradoria-Geral da República, há a citação do governador Pedro Táxi, que por isso o foro estaria para lá e não para cá. Portanto, é o seguinte. São duas situações diferentes aí, Antero. Não, mas é só terminar a pergunta. Portanto, assim, se ficar comprovado que um servidor lá do protocolo, se esse servidor for civil, que ele fraudou o documento, como já está provado que fraudou o documento do promotor Mauro Zac,
né? Esse servidor não será sequer denunciado pelo Ministério Público, né? Enquanto não houver o fatiamento lá de Brasília. Ponto 1. Se ficar comprovado também, por hipótese, de que esse servidor lá recebeu ordem do secretário da Casa Civil, Paulo Taques, que hoje não tem foro por prerrogativa de função nenhuma, ele também não será denunciado pelo Ministério Público. Essa é a mensagem que passou. Então, assim, a mensagem deve ter sido mal passada e talvez também mal interpretada. Não é isso. Primeira coisa, com relação aos militares. Então, aí nós temos crimes militares próprios. O IPM é feito pela própria Polícia Militar, acompanhado pelo Ministério Público, que depois oferece denúncia. Então, esses crimes militares próprios têm uma competência específica, eles não estão sob a competência do Procurador-Geral da República, porque ele não tem essa atribuição sobre crimes militares. Quem poderia ter pedido a prisão ali? O próprio Ministério Público e os próprios investigadores da PM. Agora, o juiz logo de cara, logo de início dessa já decretou a prisão. Então, o Ministério Público não poderia pedir uma prisão que já estava decretada, né? E ele não se opôs a essa prisão, pelo contrário, acompanhou o inquérito e produziu a denúncia dentro dos prazos legais. Esse é um ponto com relação aos militares. Outro, a questão do fatiamento aí, vamos explicar isso. Quando se fez a denúncia, aquela oferecida pelo Mauro Zac com relação aos grampos, inicialmente aquilo foi para o PGR, para o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República devolveu aquilo para cá e pediu, olha, ouçam o denunciante para saber se ele vai ou não imputar fato à pessoa com foro por prerrogativa, no caso o governador. Foi ouvido então Mauro Zac e ele deu a versão dele, onde ele dizia, olha, o governador sabia. Então, ele imputou ao governador o conhecimento sobre os fatos e a não tomada de providências. Imediatamente isso foi encaminhado ao Procurador-Geral da República. Aí nós temos a figura da conexão. Todas as pessoas envolvidas nesse crime dos grampos, você teria lá governador, Paulo Taques, o servidor do protocolo, os militares nos crimes comuns e não nos crimes militares, né? Todas essas pessoas, em tese, podem, no decorrer da investigação, se comprovados os fatos, serem denunciados por interceptação ilícita de comunicações telefônicas, fraude no protocolo, formação de quadrilha, etc. Muito bem. Mas enquanto isso estiver lá sendo analisado pelo PGR, eu não posso aqui dividir a ação penal. Nós temos um princípio chamado da indivisibilidade da ação penal. A ação penal tem que ser proposta contra todos os envolvidos no crime. Então, o Ministério Público aqui, estadual, nesses casos do crime comum, ele fica em compasso de espera. Pode ocorrer lá na Procuradoria-Geral da República, o que vem acontecendo em vários outros casos, que o Tribunal Superior diz, olha, eu só quero processar aqui perante o Tribunal Superior quem tem foro por prerrogativa. Os demais, todos, eu estou remetendo os fatos à Justiça Comum Estadual. Essa é a decisão do ministro federal. Do STJ. Quando ele fizer isso, mandar, obviamente essas pessoas, se realmente tiver comprovado os fatos, serão denunciadas aqui no Estado. Então não é que não vão ser denunciadas, é que não são denunciadas agora, enquanto o PGR, o Tribunal Superior, não se manifesta sobre a divisão ou não da ação penal. Tá, mas eu indago também o seguinte, mas isso não significa dizer que o Estado não pode investigar esses crimes que aconteceram, né? Pode continuar investigando. A investigação com relação aos militares não foi feita? Não, com relação aos civis. Está investigando esse fato. Tá, e com relação aos civis? A Corregedoria do Tribunal de Justiça também tem um procedimento investigando esses fatos. A Corregedoria do Ministério Público tem um procedimento investigando esses fatos.
Obviamente nós não estamos investigando aqui essa seara do crime comum, mas nós temos o aspecto da infração administrativa, que pode ser investigado pelos órgãos correcionais, nós temos o aspecto da improbidade ou do dano ao erário, que pode ser investigado, a parte civil, nós temos o aspecto dos crimes militares, que pode ser investigado e foi investigado. Então, assim, a gente tem que tecnicamente separar os fatos e as investigações. Tá, eu queria só fazer uma última pergunta para o senhor, porque essa questão da conexão está bem explicada, mas eu tive a informação de que já foi fatiado, mandando aqui para o Ministério Público Estadual, que é tudo bem, fatia, e vocês podem aí ouvir o Mauro Zac, e que essa questão da corregedoria com relação ao Mauro Zac já estaria em andamento aqui. Sim. E por que é que isso não acontece com relação aos civis? Não seria o caso do Ministério Público aqui pedir ao Ministério Público Federal? O Ministério Público vai investigar o seu membro, no caso, o promotor de justiça. Corregedoria não tem atribuições para investigar civis. Né? Tá, e vocês não fazem uma gestão junto ao Ministério Público Federal para urgenciar esse fatiamento? Sim, o Procurador-Geral de Justiça já esteve em Brasília mais de uma vez, conversando com o Subprocurador-Geral da República, responsável por isso, que recebeu a documentação, para saber dele do andamento, quando que isso vai voltar, se vai voltar ou não. E a resposta que nós obtivemos até agora lá é que isso está em análise, que eles têm interesse e que é para a gente aguardar. Então, assim, esse acompanhamento está sendo feito, Antero. Tá certo. Agora, uma última pergunta. Prometo que essa é a última pergunta. Essa questão da OAB acompanhar, isso depois da decisão do Tribunal de Justiça, está liberado? A OAB pode acompanhar como é que o Ministério Público tem feito as investigações? Ou porque o procurador anunciou que está recorrendo? Que está recorrendo. Exatamente. E ele deve recorrer mesmo, a meu ver, tá? Não pela questão da publicidade ou da fiscalização ou do acompanhamento das investigações. É que, como eu disse para você, aquela representação da OAB traz muitos fatos genéricos, muitas imputações até que já foram objeto de discussão nos processos judiciais onde elas ocorreram, que causam uma série de preocupações ao Ministério Público sobre o real objetivo daquilo e até onde aquilo pode chegar, de atrapalhar mesmo o desenvolvimento dos trabalhos. Esse é um ponto. Outro, o Procurador-Geral da República, do Estado, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mauro Curvo, ele tem a obrigação legal de defender as prerrogativas dele, que é ele ser o condutor dessa investigação. É claro, mas o Roberto não quer tirar isso que for dele. possível, apresentando o resultado o final da investigação, ou no decorrer dela, dizendo, ó, estamos fazendo isso. A OAB pode fiscalizar e acompanhar isso? Pode. Agora, é diferente se colocar a OAB como assistente, indicando diligências, fazendo esses pedidos genéricos de levantamento, por exemplo, de todos os acessos em processos que a promotora fez. Esse tipo de coisa é uma intromissão indevida no trabalho, tá? E isso o Ministério Público tem que combater. Então, assim, a gente tem que tentar separar aí o que é proveitoso, o que é bom para a sociedade, o que é realmente a necessidade da investigação e acompanhamento dela, de outras questões colocadas no bojo dessa representação. Doutor Roberto Turim, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela entrevista. Ficou bem melhor o som depois que nós fizemos pelo telefone, tá bom? Muito obrigado. Telefone aqui atrapalhou, mas eu estou à disposição, qualquer outra coisa, a gente está, pela associação, acompanhando também isso e dispostos a colaborar. E eu que agradeço o espaço. Tá bom, muito obrigado. Falamos aqui com o doutor Roberto Turim, ele é presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público.